Milionário desafia a mendiga negra. Encontro virtual e propõe mistério. É uma noite qualquer no coração agitado da cidade. Uma notificação chamou a atenção de Sarah. O título da mensagem era chocante e polêmico. Seu coração disparou. Mandou uma foto de uma mulher em situação de rua, com olheiras profundas. E ao lado, o belo e bem-sucedido bilionário William Soares. O que era isso? Um golpe publicitário? Um reality show bizarro? Um mix de comédia dramática? Sarah nunca imaginou que o nome dela poderia ser associado a uma proposta tão absurda. Só que em sua vida cheia de tarefas e responsabilidades, sequer ia ser saído direto de um filme, cheia de ambições, mas presa na realidade. Isso aconteceu porque sua rica amiga Helena, famosa por seus encontros extravagantes, não pôde comparecer ao encontro. E no impulso de amizade misturado com urgência, Sarah topou o desafio. Para minimizar a pressão, decidiu ser um corpo à parte. Não se tratava apenas de se apresentar de forma simples. Ela imaginar um exagero. Usou um vestido vintage, estilo anos 80. Coube perfeitamente, mas seu exagero ficou na maquiagem. Batom vermelho e olhos esfumaçados. O cabelo, uma juba rebelde despenteada. Se fosse para ser rejeitada, que fosse em grande estilo. Ironia do destino. Pegou uma caneca de café quente e decidiu sair de casa enquanto imaginava sua rejeição rápida. Era tudo o que queria, ou achava que queria. Entretanto, o que começou confuso e exagerado se tornou uma intriga. William não apenas a rejeitou, ficou intrigado pela autenticidade daquela mendiga disfarçada. Se você conseguir me assustar em 3 encontros, eu te dou 25 mil reais, ele sugeriu com um sorriso provocante. Sarah ficou sem palavras. A proposta que soava absurda valia tanto quanto uma chance de ser ela mesma. Embora fugisse do mundo dos ricos, a expectativa de um amor verdadeiro era sedutora e aterradora. À medida que se engajavam nas loucuras do desafio, uma sombra surgiu. Verônica, a ex-namorada de William, ressurgiu como uma presença fantasma, fazendo Sarah questionar suas origens humildes. O medo aumentava cada vez que ela se via frente a frente com a expectativa dos ricos. A tensão aumentou quando William sugeriu que Sarah se fizesse passar por sua noiva. Durante uma semana, numa tentativa de fazer sua avó doente sorrir, hesitante, mas atraída por aquele amor que começava a se formar, ela concordou. O mundo glamuroso da família de William a envolveu como uma tempestade. Olhares, sussurros. Ao se sentir uma intrusa, ela estava pronta para um amor verdadeiro, mesmo diante desse tumulto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Quando Sarah ouviu a proposta de William, seu coração disparou. Era um misto de excitação e medo. Ao mesmo tempo, uma avalanche de dúvidas a invadiu. O que estava acontecendo? Ela estava se precipitando? Mas conforme os dias passavam e os encontros se tornavam mais frequentes, uma nova realidade começou a se formar ao seu redor. Nas noites em que riam juntos, ela se perdia nos olhos dele. E em cada toque, em cada brincadeira, Sarah se permitia sonhar. A ideia de um amor verdadeiro a deixava eufórica, mas a sombra de Verônica sempre estava ali, à espreita. O que quer que William sentia por ela parecia interrompido por esse passado misterioso. Então, um dia, tudo mudaria. Eles tinham combinado de se encontrar num café chique, um daqueles lugares onde as pessoas olham para você como se estivesse vestindo um paletó de papelão. Sarah estava nervosa, mas se arrumou com capricho. Ao entrar, sentiu a adrenalina subindo. Ele estava lá, sentado, com aquele sorriso que poderia iluminar qualquer dia cinzento. Mas antes que ela pudesse se sentar, o clima mudou. Uma figura familiar emergiu da multidão. Era Verônica. O olhar dela era o de alguém que tinha mais a contar do que o simples sorriso encantador deixava transparecer. William congelou ao vê-la. Sarah notou a tensão no ar, as mãos suando. O que estava acontecendo? Como você se atreve a aparecer aqui? William exclamou, sua voz profunda quebrando o murmúrio do café. O ambiente parou. Todos os olhares se voltaram para eles e a atmosfera ficou densa. Sarah estava confusa. A cena parecia surreal. Verônica, com um olhar desafiador, riu, mas não era uma risada de felicidade. Era de desprezo. E você acha que isso é amor? Um jogo? Ela gesticulou e o que veio a seguir a deixou em choque. Você não sabe quem eu sou, não é, Sarah? Ou melhor, o que eu sou? A expressão de William mudou. Ele estava pálido. A tensão aumentava cada vez mais. Sarah sentiu um nó na garganta. Nesse momento, Verônica revelou um segredo devastador. Eu sou a herdeira da fortuna de William. Sarah ficou paralisada. O que isso significava? E se tudo isso fosse apenas uma armadilha? William rapidamente se virou para Sarah. A sinceridade em seus olhos contrastava com a revelação brutal que ecoava no café. Sarah, isso não é o que parece. Eu não sabia que ela viria. Não sabia ou não quis saber? O veneno nas palavras de Verônica cortou como uma faca. O café estava em silêncio. Os murmúrios tornaram-se sussurros. Sarah se sentiu uma intrusa. Sua identidade, como a mendiga, tornava-se um peso. As luzes começaram a brilhar de forma desconfortável, como um palco do qual ela queria fugir. E quando ela olhou para William, viu a incerteza. O que ele realmente sentia por ela? O que estava acontecendo? Seria esse amor uma ilusão? Estava sendo usada como uma peça de um jogo que ela mal compreendia? O tempo parecia estagnar, quando Verônica deu um passo à frente, um sorriso malicioso no rosto. Ontem, ele só estava fazendo você se sentir especial. Hoje, sou eu que voltarei para seu mundo. Sarah se sentiu perdida. O desespero se instalou. O que ela iria fazer agora? Em quem ela poderia confiar?
Não! O chão sob seus pés parecia se desfazer. E o sussurro da verdade agora era um grito ensurdecedor. Qual seria o próximo movimento de William? Poderia o amor deles evoluir mesmo depois de tantas revelações? E mais importante, Sarah estava pronta para enfrentar a tempestade que havia se formado ao seu redor? Sarah estava paralisada! O mundo ao redor parecia em câmera lenta. O café estava em silêncio. E todo olhar estava dirigido a eles, enquanto o impacto das palavras de Verônica ecoava como um trovão estrondoso. A herdeira da fortuna de William. O pensamento ecoava em sua mente, como uma batida repetitiva de um tambor. O coração de Sarah disparou enquanto ela se sentia sufocar sob a pressão. William, o que você tem a dizer sobre isso? O sarcasmo de Verônica cortou o ar. O brilho nos olhos de William se apagou. Sua expressão era uma mistura de confusão e medo. Ele se voltou para Sarah. Mas a incerteza em seu olhar fez a ansiedade dela aumentar. Sarah! Eu não sabia que ela viria! Ele murmurou. Mas suas palavras pareciam vazias, desprovidas do conforto que ela precisava. Acho que você não me conhece tão bem, querido. Verônica interrompeu. Sua voz suave como veneno. Você acha que poderia apenas esquecer o que temos? Você tem certeza de que ela é a pessoa certa para você? Afinal, eu sou a única que pode realmente te entender. As palavras de Verônica eram como lâminas afiadas, cortando a ilusão de felicidade que Sarah tinha começado a construir. O que ela realmente sabia sobre William? O que estava por trás daquela fachada de bilionário encantador? O barulho das xícaras e sussurros se intensificava, a expectativa pelo desfecho daquele drama crescendo a cada segundo. Sarah sentiu um tremor nas mãos. O chão pareceu se abrir debaixo dela, e num ato impulsivo, ela se colocou entre os dois. Eu sou apenas uma mulher comum! Eu não quero um jogo! Sua voz ecoou, mas parecia um grito silencioso em meio ao caos. Você não tem ideia do que eu passei, Verônica. Eu não sou uma peça para você mover. Verônica riu, mas não de felicidade. Era uma risada fria, distante, como se ela estivesse observando uma peça de teatro que conhecia bem. Entenda, querida. Isso é exatamente o que você é. Uma peça. E eu sou a verdadeira rainha desse tabuleiro. E então, em um movimento rápido, Verônica puxou do bolso uma foto. Uma foto de William e uma jovem mulher, rindo, felizes, braços entrelaçados. Olha, Sarah. Olha pra verdade. Isso foi há pouco tempo. E adivinha? Eu sou a única que pode dar a ele o que precisa. O café estava em choque. Murmúrios se espalharam entre os clientes. Sarah se sentiu como se uma avalanche estivesse caindo sobre ela. William a olhou como se esperasse que ela dissesse algo. Mas as palavras falharam. A tensão explodiu no ar. E a balança da verdade começou a pender. Verônica! Isso não tem sentido! William gritou, sua voz tremendo de raiva. Mas já era tarde demais! O estrago estava feito! Então, quando tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. As luzes do café piscaram e um grito ecoou, vindo da entrada. Uma mulher entrou, vestida com roupas sujas e desalinhadas, com uma expressão de desespero. William! Ela gritou, e a voz dela era familiar. William, você precisa ouvir isso. Você e só você! O café inteiro virou-se para a nova chegada, e o choque reverberou na sala. A mulher ofegante olhou diretamente para William, e a súplica em seus olhos era inconfundível. Eu sou sua mãe.
Ela desabafou, e o tempo pareceu congelar ao redor de Sarah. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido sob a superfície? Ela percebeu que cada peça desse quebra-cabeça que ela tentava montar poderia estar prestes a se desintegrar. William palideceu, seus olhos arregalados, e Sarah sentiu suas esperanças se desmoronarem com a revelação que ecoava. Ela estava pronta para um amor, para enfrentar os desafios. Mas agora, tudo parecia perdido. O que aquilo significava para ela? Seu coração estava na balança, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O que mais ela não sabia? O que viria a seguir? A terrível verdade estava apenas começando a surgir, como uma sombra que se aproximava para engoli-los a todos. William palideceu, seus olhos arregalados, e Sarah sentiu suas esperanças se desmoronarem com a revelação que ecoava no café. Eu sou sua mãe. Era um golpe duro, e o mundo dela parecia ter parado. O que aquilo significava? O que mais estava escondido sob a superfície? Como pode ser? William sussurrou, sua voz quase quebrando. O horror nas feições dele fez o coração de Sarah disparar. A mulher que se apresentara como mãe dele tinha cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas. Seu olhar, no entanto, transmitia uma intensidade que Sarah nunca tinha visto antes. Você precisa entender, William. Todo esse tempo, eu estive perto, esperando a hora certa para te encontrar. A mulher disse, sua voz tremendo entre a urgência e o desespero. Uma onda de murmúrios tomou conta do café. Olhares assustados se focaram na cena, como se um filme tivesse se desenrolando diante deles. Sarah sentiu o vapor quente do café ao seu redor, as vozes se transformando em um zumbido distante. Tudo parecia um pesadelo surreal, onde os personagens trocavam de lugares. Por que você desapareceu? Por que nunca voltou? William perguntou, a raiva substituindo a confusão. Seus punhos estavam cerrados e a tensão no ar era palpável. Sarah se perguntava se ele ainda estava pensando nela, ou se todos os sentimentos estavam agora submersos sob essa nova revelação. Eu tinha meus motivos. Você não sabe a vida que eu levei, William. Ela respondeu, o desespero visível em seus olhos. Eu não pretendia te deixar, mas não tinha escolha. Verônica, ainda ali, parecia se deliciar com a reviravolta. Olha só, até sua mãe voltou para desmascarar sua ideia de amor, William. O que você vai fazer agora? Ela se entregou a um sorriso malicioso que transparecia uma satisfação esquiva. Fuzilou Verônica com o olhar. O que essa mulher estava fazendo? E qual era a verdadeira natureza dela? Uma mistura de raiva e confusão crescia dentro de Sarah. O que ela entendia sobre a vida de William? Sobre seu passado? Sobre a mulher que estava ali agora? Eu não sou uma peça, Verônica. Você não pode decidir o que ele sente, Sarah gritou. Sua voz embargada de emoção. O café inteiro estava paralisado. Os rostos espiando a cena como se fosse um espetáculo. Vamos lá, Sarah. O que você tem a oferecer, além de sua história de vida humilde? Essa coisa toda é uma farsa! Verônica respondeu, como se cada palavra fosse uma adaga. O olhar frio dela atravessou Sarah, que sentiu um aperto no peito. Era como se estivesse lutando em uma batalha que não poderia vencer. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher que se dizia mãe de William olhou diretamente para Sarah, como se enxergasse sua alma. A verdade é que você não está aqui por acaso. O tom de sua voz mudou e um mistério subitamente flutuou na atmosfera. Você tinha que fazer parte dessa história para que William finalmente soubesse
quem realmente é. As palavras dela eram como um lodo grosso, sugando todas as certezas de Sarah. O que isso queria dizer? Exatamente o que mais ela tinha que descobrir. O café estava tomado por um silêncio absoluto, e a revelação estava prestes a explodir. William olhou para sua mãe, depois para Sarah, e a angústia em seu olhar estava acompanhada de um questionamento profundo. E se tudo isso fosse uma armadilha? William murmurou, quase para si mesmo. O que a mulher realmente queria? Sarah sentiu que o chão sob seus pés se movia, como se o destino deles estivesse prestes a ser reescrito. O que mais estava escondido? Era um quebra-cabeça que, a cada novo pedaço, parecia se tornar mais confuso e doloroso. William já tinha perdido tanto, e agora Sarah se questionava. Quem realmente era ela nesse jogo de máscaras e segredos? Um novo dilema surgia, mais sombrio e turbulento. O que mais poderia acontecer? A vida deles estava prestes a entrar em um turbilhão que ela nunca poderia imaginar. E em meio a tudo isso, o fogo das incertezas ardia dentro dela, deixando-a ansiosa pela próxima jogada, e a pergunta pairava no ar. Estar preparada para a tempestade que se aproximava seria suficiente para enfrentar a verdade que estava prestes a desabar? William parecia estar preso em um pesadelo. A revelação da mulher, que se dizia sua mãe, lhe cortou o espírito. Sarah, por sua vez, sentia cada palavra reverberar dentro dela, como se um terremoto tivesse desestabilizado tudo que havia construído em torno desse amor. O café estava em silêncio. O ar pesado e tenso gerava uma expectativa que ninguém se atrevia a quebrar. Você não pode estar falando sério, gaguejou, a voz tremendo. Sarah notou a pressão em seus ombros, a maneira como sua expressão passou de confusão para uma raiva fervente. Aquela mulher a poucos passos dele era um enigma, um destino inesperado. As luzes do café pareciam brilhar intensamente, refletindo a inquietação do momento. A mulher olhou diretamente para William, olhos cheios de uma dor profunda. Eu sei que a vida te deu as costas, mas eu sempre estive aqui, à espreita, esperando a hora certa para te encontrar. Por que não me procurou antes? William gritou, a frustração deixando marcas em sua voz. O resto do café continuava calado, os olhares fixos na cena que se desenrolava como um filme tenso. Sarah sentia-se uma intrusa, mas, ao mesmo tempo, uma parte essencial desse drama. Verônica parecia se divertir com o espetáculo. E agora, meu querido, quem você realmente ama? A mendiga disfarçada ou a sua própria mãe? O sarcasmo, a falta de compaixão dela soavam como facadas no sopro de esperança que Sarah ainda guardava. A mãe de William, antes cheia de determinação, agora parecia vulnerável. Eu fiz escolhas difíceis. Eu era jovem demais, e a vida me levou a caminhos sombrios. Mas tudo isso é passado, William. Você precisa entender. Mas, de repente, algo estranho começou a acontecer. Sarah notou um brilho escuro nos olhos da mulher, uma energia que parecia palpável. Antes que qualquer um pudesse reagir, um tremor percorreu a sala. As luzes do café começaram a piscar, e um alarme soou, rasgando a tensão com um grito aterrorizante. Não! O que está acontecendo? Sarah perguntou, o pânico brotando dentro dela. E quando todos olhavam, atônitos, a mulher deu um passo à frente e, num movimento súbito, retirou uma notícia de dentro da roupa. William, eu sou mais do que você poderia imaginar. Estou aqui para te proteger, mas também para avisar. Eles vêm.
Quem vem? William questionou, sua raiva se transformando em confusão. O café inteiro estava prestes a explodir em uma nova camada de drama, e Sarah sentia um nó na garganta. Ela não entendia, mas o olhar da mulher apresentava um mistério que fazia o coração dela disparar. A mulher, então, apontou para Verônica. Ela sabe, William. Ela é parte disso. Você não percebeu? Você está sendo manipulado. As palavras da mulher criaram um eco na mente de Sarah. O que essa revelação queria dizer? A expressão de Verônica mudou. O sorriso de desdém desapareceu. E um medo genuíno tomou seu lugar. Você não pode dizer isso. Não pode. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Ela hesitava como uma peça de quebra-cabeça prestes a se desfazer. Antes que alguém pudesse processar, um grupo de pessoas entrou no café, todos vestindo roupas escuras e com expressões aterradoras, como se tivessem saído de um filme de terror. Os murmúrios se intensificaram e a atmosfera se transformou em um caos aterrador. William se virou para Sarah. Seu olhar estava perdido. O que está acontecendo, Sarah? Eu não sei em quem confiar. Os olhos da mãe de William brilhavam com um misto de medo e determinação. Você precisa saber a verdade antes que eles façam algo terrível. Nesse momento, tudo pareceu se voltar contra Sarah. Ela estava no meio de um emaranhado de segredos e ameaças. Quem eram aquelas pessoas? E o que Verônica realmente estava escondendo? As respostas pareciam tão distantes quanto um sonho perdido. O café estava agora uma mistura de gritos, expectativa e uma sensação imersiva de pânico. Sarah se deu conta de que nem mesmo os sentimentos dela eram simples. William, nós precisamos sair daqui! Gritou, a urgência em sua voz, refletindo o caos que se desenrolava ao redor. Mas como escapar quando cada movimento parecia ser vigiado? A vida de Sarah e de William estava prestes a mudar para sempre. E enquanto eles se preparavam para o inesperado, Sarah queria saber a que exatamente eles estavam se metendo. O que verdadeiramente significava aquele amor em meio a tanta confusão? O tempo estava se esgotando e as respostas pareciam mais complicadas do que nunca. William estava em estado de choque, seus olhos vagando entre a mulher que dizia ser sua mãe e a mulher que ele começava a amar, Sarah. O café era uma panela de pressão, cada segundo aumentando a tensão. A confusão no rosto de William deixava claro que ele não sabia como lidar. O que mais estava escondido? Quem são essas pessoas? A pergunta saiu da boca de uma das clientes ao fundo, como se todos estivessem esperando a mesma resposta. Os olhares se voltaram para a mulher, esperando que ela, mãe de William, explicasse. Eu sou Elizabeth, ela disse, a voz trêmula, mas firme. E eu voltei para te proteger, William. Os homens que entraram aqui, eles não são quem você pensa. Eles são do seu passado, parte de um mundo de mentiras que eu tentei esconder de você. O murmúrio se intensificou e Sarah se sentiu gelar. O que mais ele poderia estar escondendo? E aquela tal Verônica? O que ela tinha a ver com tudo isso? Protegê-lo de quê? William se virou para a mãe, os punhos cerrados. A raiva e confusão em sua voz faziam ecoar a angústia no café. Do que você está falando? Você não entende! Aqueles homens são perigosos! Eles estão aqui para recuperar o que pertence a eles! Elizabeth respondeu, seu olhar desesperado se fixando na multidão agitada, como se alguém estivesse prestes a atacá-los.
Nesse momento, os homens que acabaram de entrar se aproximaram. Uma presença opressiva que fez todos recuarem. Com roupas escuras e expressões frias, eles sabiam o que queriam. Uma das figuras, de aparência sombria, olhou para William e disse com um sorriso malicioso e perigoso: "Você é um tolo, achando que pode escapar do seu destino." O coração de Sarah disparou. William olhou para ela e naquele instante ela viu um eco de pavor nos olhos dele. Um homem que sentia que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. "O que você sabe sobre o meu passado, Elizabeth?" William perguntou. A voz estava carregada de dor. "Mais do que você pode imaginar." Elizabeth arfou, seus olhos ardendo com uma mistura de amor e urgência. "Você é o único, o último herdeiro. Você não pode deixar que eles reclamem o que é seu por direito." Ela se afastou, as luzes do café começaram a piscar novamente, mas agora não é apenas uma falha elétrica. Era como se o local estivesse sendo tomado por uma tempestade invisível. O murmúrio da multidão aumentava, pessoas trocando olhares nervosos. Verônica, com um sorriso que escondia algo mais, se aproximou. "E se eu te dissesse que tudo isso foi planejado? Você sempre foi um peão nesse jogo." William, sua voz soava como uma serpente sibilando. "Elizabeth não é a sua mãe verdadeira. Apenas outra jogadora nesse tabuleiro manipulando você." A sala ficou em silêncio. O impacto das palavras de Verônica foi devastador. Elizabeth se virou horrorizada. "Não! Isso não é verdade!" Ela tentou se defender, mas a dúvida que pairava no ar era palpável. "Eu tenho provas!" Verônica continuou, puxando um envelope de sua bolsa. O café estava paralisado. Todo mundo segurava a respiração. "Aqui estão registros que mostram quem ela realmente é." Enquanto isso, Sarah estava à beira de um ataque de nervos. O que estava acontecendo? As palavras de Verônica ecoavam na sua mente. Mãe falsa, jogadora, pessoa errada. Ela olhou para William, seu desespero tão claro. Ele estava perdido, o olhar se movia entre Verônica e Elizabeth. A cena se desenrolava como um filme trágico. Sarah percebeu que a verdade poderia ser mais cruel do que as mentiras. "William, precisamos sair daqui!" Ela gritou, mas mal conseguia ouvir sua própria voz em meio ao caos. As luzes piscavam mais intensamente. E a verdade era como uma tempestade se aproximando, pronta para engolir tudo. Então um grito rasgou o ar. Foi de um dos homens que havia entrado, caindo repentinamente no chão. O silêncio foi quebrado pela súbita movimentação. O que estava acontecendo? A adrenalina correu nas veias de Sarah, enquanto uma sensação de pavor a dominava. O café virou um campo de batalha. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade estava apenas começando a emergir. E tudo que Sarah pensava saber sobre aquele amor, aquele momento, estava prestes a mudar. A tensão aumentou, e o que viria a seguir se tornava cada vez mais obscuro. O destino de todos estava em jogo, e cada segundo contava. A tempestade estava chegando. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. William estava em estado de choque. Seus olhos vagando entre a mulher que dizia ser sua mãe e a mulher que ele começava a amar, Sarah. O café agora parecia um campo de batalha, cada segundo aumentando a tensão. A angústia era palpável e Sarah queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Quem são essas pessoas? Uma voz quebrou o silêncio e todos voltaram a atenção para Elizabeth, a mãe de William.
Olhando para os homens com roupas escuras, o pânico pintava seu rosto. Eu sou Elizabeth, disse ela, seu tom oscilando entre a urgência e o desespero. Voltei para proteger William. Eles estão aqui para levar você de volta, meu filho. O que você quer dizer com levar de volta? William gritou, a confusão se transformando em raiva. O que está acontecendo, mãe? Entre murmúrios nervosos, Verônica avançou, um brilho malicioso em seus olhos. Ah, William, não seja inocente. Esses tipos de dito perigo são apenas o começo. Você realmente acha que essa história da sua mãe perdida é verdadeira? O silêncio se instalou como um peso, enquanto todos aguardavam a resposta. Elizabeth piscou, seu olhar atravessando a sala antes de ser interrompido por um grito repentino. Um dos homens que havia entrado no café, o mais alto, começou a se contorcer, seu rosto distorcido de dor. Ele caiu no chão, e os outros se viraram. Surpresa e medo transformando-se em pânico. O caos se instaurou na sala. Sarah observou horrorizada, o coração acelerando. William, precisamos sair! Gritou. Mas uma sensação de que nada estava sob controle asfixiava seu peito. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem começou a se convulsionar. O barulho da sua queda atraiu o olhar de todos, e Sarah percebeu que não se tratava apenas de um desmaio. Algo mais estava acontecendo. A expressão de Verônica se transformou, de orgulho para em misto de medo e raiva. Você não devia ter vindo aqui, Elizabeth. O homem gritou entre gemidos. Você não entende? Eles estão mais próximos do que pensamos. E, como se um botão tivesse sido acionado, as luzes do café começaram a piscar violentamente. Uma onda de gritos ecoou e a multidão se agitou, todos tentando entender aquela cena caótica. William segurou a mão de Sarah, seu olhar fixo em Elizabeth, mas a confusão tomou conta dele. Quem são eles, mãe? O que você disse sobre ser o último herdeiro? Perguntou, quase implorando por uma resposta que ao mesmo tempo parecia não querer saber. Eu não tenho como explicar tudo agora, Elizabeth balbuciou, visivelmente perturbada. A verdade é que você não é apenas um herdeiro. Você é um escolhido, mas antes que qualquer um pudesse entender, uma nova figura apareceu na porta do café. Era uma mulher com uma aparência familiar. E quando todos voltaram para vê-la, Sarah sentiu seu coração parar. Era Clara, a irmã de William, que haviam dado como desaparecida há anos. William! Clara gritou com uma intensidade cortante. Você precisa saber a verdade antes que eles consumam tudo. O choque tomou conta do lugar. William parecia estar se afundando em um mar de revelações a cada segundo. O que você está fazendo aqui, Clara? Como você pôde vir até aqui agora? Sua voz se elevou, misturando alívio e preocupações. Ela avançou, empurrando a multidão com uma determinação frenética. Não é só isso. Você precisa entender que somos mais do que pensamos. O que eles querem de você é algo que pode colocar todos em perigo. Ele estreitou os olhos. Por que você não me disse antes? O que está acontecendo? E então, como um eco do passado, Elizabeth começou a tremer. Não podemos ficar aqui. Precisamos ir. Eles sabem onde estamos. Nesse momento, a tensão subiu a um novo nível. Os homens de vestes escuras haviam parado de se contorcer. Seus olhares fixos em Clara, agora com interesse renovado. Parece que a verdadeira trama se desenrola. Um deles disse, pontuando cada palavra com um tom ameaçador.
O coração de Sarah disparou. O que mais estava escondido? E como todos eles se entrelaçavam naquela teia de segredos e mentiras? A tempestade de sentimentos tomou conta do ambiente e a urgência se transformou em um frenesi. O final daquele café estava apenas começando e as consequências daquele momento se preparavam para desabar, deixando Sarah sem saber qual seria o próximo movimento. William estava em estado de choque, seus olhos entre a mulher que dizia ser sua mãe e a mulher que ele começava a amar, Sarah. O café agora parecia um campo de batalha, cada segundo aumentando a tensão insuportável. A angústia no ar era palpável. Sarah queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Quem são? A voz quebrou o silêncio e todos voltaram a atenção para Elizabeth, a mãe de William. Olhando para os homens de roupas escuras, o pânico pintava seu rosto. Eu sou Elizabeth, disse ela, seu tom oscilando entre urgência e desespero. Voltei para proteger William. Eles estão aqui para levar você de volta, meu filho. Levar de volta? Para onde? William gritou, a confusão se transformando em raiva. O que está acontecendo, mãe? Enquanto os olhares se fixavam na mulher, Verônica avançou, um brilho malicioso em seus olhos. Ah, William, não seja ingênuo. Esses homens não estão aqui para brincadeiras. Essa história da sua mãe perdida é uma farsa. O silêncio se instalou como um peso enquanto todos aguardavam uma resposta. Elizabeth piscou, seu olhar atravessando a sala, até ser interrompido por um grito repentino. Um dos homens que havia entrado, o mais alto, começou a se contorcer, seu rosto distorcido de dor. Ele caiu no chão e os outros se viraram, surpresa e medo transformando-se em pânico. O caos se instaurou na sala. Sarah observou horrorizada, o coração acelerando. William, precisamos sair! Gritou, mas uma sensação de que nada estava sob controle asfixiava seu peito. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem começou a convulsionar. O barulho da sua queda atraiu o olhar de todos, e Sarah percebeu, com um arrepio, que não se tratava apenas de um desmaio. Era algo mais. Não! O que está acontecendo? A mulher gritou, agora desesperada. Os outros homens, antes tão ameaçadores, agora tinham expressões de pura preocupação. Uma das mulheres que estava com eles gritou em um tom de pânico. Chris! Não! O que você fez? As palavras ergueram um peso ainda mais sombrio no ar. As luzes do café começaram a piscar e a atmosfera de caos parecia aumentar. Nesse momento, uma nova figura surgiu na entrada e a atenção se virou para ela. Era Clara, a irmã de William, que haviam dado como desaparecida há anos. William! Clara gritou com uma intensidade cortante, e seu olhar estava fixo na mãe. Você precisa saber a verdade. Como você pôde vir até aqui? William questionou, os olhos assustados. Não é só isso. Você precisa entender que somos mais do que pensávamos. O que eles querem de você é algo que pode colocar todos em perigo. Clara começou a andar rapidamente em direção a William. Elizabeth começou a tremer. Parecia que os segredos finalmente se infiltravam. Não podemos ficar aqui. Precisamos ir. Eles sabem onde estamos. Os homens na sala trocaram olhares estranhos. O mais alto, agora se levantando, olhou profundamente para Clara. Você realmente é a chave, não é? Ele teve um sorriso sinistro nos lábios e a tensão aumentou de repente.
O que você está dizendo? Sarah perguntou, seu coração batendo rápido. O que mais estava escondido? Então, a mão de Clara começou a brilhar com uma luz fraca. Uma energia pulsante surgiu ao seu redor. Todos ficaram em silêncio. Os homens de preto passaram a olhar agora não com temor, mas com curiosidade, como se fossem atraídos por um magnetismo desconhecido. Era como se o ar ao redor dela estivesse mudando. Você sempre soube, não é? O homem mais alto sorriu de forma ameaçadora. Estamos mais próximos do que nunca. Elizabeth ficou paralisada. A expressão dela mudou de temor para algo mais intenso, quase feroz. Não, Clara, você não pode deixá-los levá-la. Sua voz tremia e a desesperança no olhar dela cortou o coração de Sarah. William pareceu entender. Espere, o que você quer dizer com chave? A pressão na sala era quase ensurdecedora. As luzes do café piscaram novamente. Mas antes que Clara pudesse responder, o homem mais alto deu um passo à frente e uma explosão de energia iluminou o café como um flash de raios. Sarah fechou os olhos enquanto tentava processar tudo. O chão tremia. Quando Sarah abriu os olhos novamente, um silêncio ensurdecedor se instalou. Tudo tinha mudado. E antes que pudesse gritar o nome de William, sentiu um nó na garganta. Clara estava em pé, mas uma sombra havia se desenhado nela, e a transformação aconteceu diante dos olhos de todos. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a ser revelado? O café agora se tornava um palco de um drama ainda maior, onde os laços de amor e dor se entrelaçavam e a verdade parecia mais horrível a cada segundo que passava. O futuro de todos estava em jogo e a tempestade só estava começando. Clara estava em pé, cercada pela tensão que subia como uma onda prestes a quebrar. Enquanto a energia pulsava ao seu redor, William se virou para a irmã, a confusão pegando seu coração. O que você está fazendo aqui, Clara? A voz dele tremia, misto de alívio e preocupação, mas o ambiente pulsava com algo sombrio. William, a verdade é mais complexa do que você imagina! Clara gritou, o olhar ardente e a intensidade crescendo. Ela olhou para os homens que cercavam o café, como se eles fossem o cerne de tudo o que estava acontecendo. Eles vieram para pegar você de volta. Mas não só você. É muito maior. William franziu a testa. Vontade de entender. Mas o medo começava a tomá-lo. O que você quer dizer com muito maior? Antes que Clara pudesse responder, o homem mais alto avançou novamente e, em um movimento rápido, apontou para Elizabeth. Ela sabe muito mais do que está deixando transparecer. Tempo para abrir os olhos, não é, Elizabeth? A expressão de Elizabeth mudou. Um temor profundo emergiu em seu olhar. Não! Não se atreva a fazer isso! A voz dela era um sussurro desesperado. O silêncio no café se tornava mais pesado, como se todos respirassem apenas para esperar a próxima explosão. E foi nesse calar que Clara, cada vez mais tensa, levantou a mão e um raio de luz surgiu, iluminando o espaço. Um brilho incrível fez com que todos recuassem, atordoados. Eu sou a única que pode detê-los, gritou, e os homens hesitaram por um momento. Algo na voz dela os detendo. Você não pode, Clara. Eles são perigosos demais. Elizabeth implorou, enquanto os rostos dos homens se contorceram de raiva. Mas antes de qualquer um pensar em fazer algo, Clara, com uma voz poderosa, continuou. Você precisa saber, William. Nós não somos apenas crianças.
Temos um legado que envolve magia. Legado de nossos ancestrais. Os murmúrios aumentaram. O choque era palpável. Sarah, no canto do café, sentia-se perdida. Magia? O que era tudo isso? William olhou para Clara. Seu olhar era um misto de confusão e medo. Ele queria acreditar, mas tudo parecia uma loucura. Não! Você está mentindo! Não pode ser real! William berrou. Mas houve um momento em que a incerteza parecia flutuar no ar. E então, no meio de tudo, algo aconteceu. Uma energia estranha começou a fluir. As luzes do café começaram a piscar novamente, mas agora era como se uma força invisível estivesse tomando conta do lugar. A energia estava crescendo, pulsando de um jeito que ninguém poderia ignorar. E, de repente, como num passe de mágica, a verdade se revelaria. William, perdido em pensamentos, não percebeu o movimento rápido da figura que se lançava em direção a ele. Era Verônica. Você nunca deve ter se aproximado dela, William. O que você realmente quer não está do lado dela. E em um movimento súbito, Verônica puxou uma adaga brilhante de dentro de sua bolsa. Uma onda de choque correu pelo café. O pânico levou as palavras de Sarah a sair em um grito agonizante. William, cuidado! Mas foi tarde demais. O tempo pareceu parar. Verônica lançou a adaga em sua direção, mas em um instante, Clara se colocou à frente e um clarão ofuscante envolveu a sala. E tudo escureceu. Quando a luz retornou, o chão estava coberto de pertences e William estava de pé, tremendo, olhando fixamente para Clara, que estava agachada. Uma marca brilhava em seu braço, uma tatuagem intricada que ninguém havia visto antes. Ela olhou para William. O olhar dela estava cheio de dor e compreensão. William, eu sou a chave para parar tudo isso. A sala estava em silêncio. O que isso significava? O que estava acontecendo? Os homens estavam paralisados. E Sarah se perguntou o que mais estava escondido. A vida de todos estava prestes a mudar. O legado que Clara mencionou, o que era? E que papel cada um tinha nesse grande mistério? A tensão recomeçou a subir, e William, paralisado, sentiu a necessidade de entender, mas as palavras falharam. O que mais poderia desmoronar? O que mais desconheciam? O futuro deles parecia incerto, e as revelações estavam só começando. Clara ainda estava de pé, com a luz pulsante em torno dela, quando tudo começou a se desenrolar como um pesadelo. William olhava para a irmã, seu coração pulsando descompassado, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ele sentia a pressão crescente em seu peito. Clara, o que você quer dizer com legado? Sua voz soou fraca, as palavras quase sufocadas pela tensão. Você é mais do que só um empresário, William. Você tem um poder que nunca soube. Clara gritou, os olhos brilhando com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. A luz ao redor dela parecia pulsar com a energia que emanava de cada palavra. No entanto, o terror se espalhava na sala. Os homens de preto hesitaram, nervosos com a transformação que estava acontecendo ali. Para de ser ingênuo, Clara. Verônica se interveio, agora com um tom que misturava raiva e desespero. Você não sabe com quem está lidando. Eles não vão parar. A diferença na temperatura da sala era palpável. O ar carregado de ansiedade fez todos ficarem em guarda. Nesse instante,
Um dos homens recuou lentamente, claramente abalado pela luz brilhante. É verdade, Clara. Você realmente acredita que pode nos parar? Ele questionou, o medo e a raiva se misturando em sua expressão. Mas antes que pudesse dizer mais, outro homem começou a se contorcer no chão, sua fúria se transformando em um grito agonizante. Chris! Não! Um dos outros homens gritou. A situação estava saindo do controle. A energia estava crescendo e as luzes começaram a piscar de forma frenética, como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Clara, isso não vai acabar bem! William gritou, tentando puxá-la para longe da escuridão que se aproximava. Mas ela se manteve firme, encarando os homens que ainda estavam de pé, sua luz crescendo cada vez mais. Eu sou a chave, e hoje tudo muda, Clara declarou, e um clarão de luz a envolveu, iluminando o café como uma explosão de estrelas. A sala tremeu com a força do poder que ela estava adotando. Nesse momento, Elizabeth, a mãe de William, juntou-se a eles, e o olhar de preocupação desapareceu, dando lugar à confiança. William, a verdade está em nossa união. Temos de lutar juntos. Não podemos deixar que levem você. A energia da sala disparou. As luzes continuaram a piscar e o caos se transformou em um turbilhão de emoções. A cada segundo, parecia que eles estariam prestes a perder tudo. William olhou para Sarah, ainda paralisada do outro lado do café. Seus olhares se cruzaram e ele sentiu um aperto no coração. Ele precisava dela. O que aconteceu em seguida foi instantâneo. Com um grito de coragem, William se aproximou de Clara e Elizabeth. Estamos juntos. Não podemos permitir que isso termine assim. E, com um gesto, a luz iluminou ainda mais, cercando todos eles em um brilho intenso que fez a sala vibrar. Os homens de preto recuaram, agora assustados. O poder que emanava deles era irresistível. Isso não acabou! O mais alto gritou e a tensão tornou-se palpável. Ele e os outros estavam prestes a atacar, mas a luz pulsante os deteve como um escudo invisível. Vão embora! Essa é a última chance! Clara gritou e a força ao seu redor parecia conectar todos eles, trazendo esperança a cada centelha de luz. As sombras nos rostos da multidão agora estavam se dissipando, como se finalmente vissem a verdade. Enquanto a luz aumentava, Sarah olhou para ver Verônica pela última vez, o olhar dela misturando ira e confusão. William sentiu um frio na espinha. Era hora da despedida. Verônica, você pode se afastar. Não precisa fazer parte disso. Sua voz era firme, mas a dor estava evidente. Verônica hesitou, o olhar dela revelando uma fraqueza que nunca havia mostrado antes. Você pode não saber ainda, mas eu sempre fui parte disso. A sua escolha vai marcar seu destino. Ela jogou uma última frase como um fardo nas costas dele, antes de desaparecer nas sombras. Um eco de sua presença permanecendo no ar. E então, como numa cena de um filme, a luz se intensificou e envolveu todos eles. Um silêncio profundo e reconfortante preencheu o café. E a energia que antes os oprimia agora se transformava em algo belo. William e Clara estavam juntos, unidos por aquele legado. À medida que as luzes se acendiam uma última vez, tudo o que restou foi um reflexo de esperança e a promessa de um novo começo.
O que viriam a enfrentar a partir daí ainda era um mistério, mas a força do amor e a verdade os guiaria. Agora, enquanto eles olhavam uns para os outros, uma nova jornada começou. E você, está pronto para a próxima história? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas revelações nas aventuras que virão. Esmague o botão de like agora! Isso é vital para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos trazendo histórias incríveis. Não perca a chance! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como tudo isso termina. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de agir agora.